Olá, eu sou o professor Alexandre Salim e estou com você aqui de volta para o nosso curso de Direito Penal Atual. Hoje é a nossa segunda aula. E não esqueça, se você ficar com alguma dúvida, por favor, nos escreva. Escreva para saberdireito@stf.jus.br, identifique o tema, identifique o professor, para que nós possamos, de maneira muito boa, muito satisfatória, resolver a sua indagação. Ok? Eu conto aqui com a presença dos nossos ilustres convidados, o professor Anderson, que é meu colega, docente de Direito Penal, o meu caro Joseleno e a Marta também, são todos oriundos da Gerência de Ensino da Administração Prisional. Sejam muito bem-vindos. Nós, no nosso primeiro encontro sobre o garantismo penal, falamos da tese do mestre italiano Luigi Ferraioli. E muitos podem estar pensando, mas isto é um assunto absolutamente científico, um assunto pesado e dogmático e, portanto, próprio para a academia, próprio para as especializações, as dissertações de mestrado ou as teses de doutorado. Você acha mesmo? Cuide aqui comigo. Eu tenho aqui a prova para Ministério Público do ano passado, Estado da Paraíba, é o 13º concurso para MP, repito, Estado da Paraíba. Aliás, aquele famoso concurso, ele fica famoso porque são 5.000 e tantos candidatos na prova preambular. Sabem quantos passam? Nenhum aprovado na prova preambular. Ok? Se você quiser buscar pela internet, é a questão de número 13 do concurso 13º Paraíba, Ministério Público, e eu quero aqui falar para você da assertiva 2, que diz assim: na concepção garantista defendida por Luigi Ferraioli, os direitos fundamentais adquirem um status de intangibilidade, estabelecendo um núcleo inegociável, denominado esfera do não decidível. Até aqui tudo bem. Cujo sacrifício só é legitimado sob a justificativa da manutenção do bem comum. Opa, agora ficou mal, né? Pessoal, sacrificar direito fundamental em nome do bem comum é o que fez Hitler no Terceiro Reich. O professor Ferraioli, ele vai além do Direito e Razão, da sua primeira obra, aquela que nós comentamos na nossa primeira aula. Ele já desenvolve, nesta que ele chama a obra da sua vida, se chama Principia Iuris, ele desenvolve a teoria dos bens e dos direitos fundamentais. Aliás, nós fizemos uma tradução, eu com muita honra participei desta tradução, foi publicada agora em 2011 pela Livraria do Advogado, editora Livraria do Advogado de Porto Alegre, um livrinho chamado Teoria dos Direitos Fundamentais de Luigi Ferraioli, onde ele fala de uma esfera do não decidível. O professor Ferraioli fala de dois tipos de direitos, os direitos de liberdade, de um lado, e os direitos sociais, de outro. Tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais entram numa esfera do não decidível. Os direitos de liberdade impõem um não fazer por parte do Estado, um não agir, um não intervir na minha liberdade de consciência, na escolha da minha religião, no meu direito a voto. É um não fazer, é um se abster por parte do Estado. Os direitos sociais, por outro lado, eles impõem uma prestação, portanto é uma conduta positiva por parte do Estado. Então, é dar alimentação, dar ensino fundamental. Tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais, repito, estão numa esfera do não decidível. Os direitos fundamentais para Ferraioli não são os direitos da maioria, como pregam muitos constitucionalistas. Pelo contrário, porque eles podem ser usados mesmo contra o poder da maioria. Os direitos fundamentais são direitos de todos. Há um aspecto universal para Ferraioli nos direitos fundamentais. Portanto, nenhuma maioria pode decidir fazer no que se refere aos direitos de liberdade. Nenhuma maioria pode decidir mandar alguém para a cadeia ou estabelecer uma pena de morte sem um devido processo legal, por exemplo. Como nenhuma maioria pode decidir não fazer se o direito é social. Nenhuma maioria pode decidir não conceder alimentação ou fármacos essenciais. Os direitos fundamentais para Ferraioli estão nesta esfera do não decidível. É por ali que passa a resposta à questão do concurso. Tá? Você está vendo como é importante Luigi Ferraioli e seu garantismo hoje, tanto para a academia, questão dogmática, quanto para os concursos públicos. Vamos à nossa segunda aula. A pergunta que eu faço a você é:
As normas cegas, as leis cegas, são inconstitucionais, como muitos pregam? Em primeiro lugar, o que são as tais normas cegas? Elas são chamadas também de normas ou de leis penais em branco. São leis penais em branco, são almas à procura de um corpo, como dizia o grande Bindin, almas à procura de um corpo. São leis penais incompletas. Vamos procurar entendê-las. Eu começo com você falando das fontes do direito penal. Podemos falar de uma primeira, que é a fonte material, e depois das fontes formais do direito penal. A fonte material do direito penal também é chamada de fonte substancial ou de fonte de produção, porque ela diz respeito ao órgão de produção do direito penal. E o nosso fulcro aqui, senhores, ele é constitucional. Ele está no artigo 22, inciso 1º da CF, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre o direito penal. O nosso fulcro é constitucional. Portanto, eu indago para você de novo. Qual é a fonte material do direito penal? Sua resposta: Poder Legislativo da União, com base no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Outra pergunta que eu faço a você, meus caros convidados: os estados podem legislar sobre direito penal? Isso é uma questão muito interessante. Então, a Assembleia Legislativa de um determinado estado pode, pelos seus deputados estaduais, ela pode criar um crime, um tipo penal estadual? Se nós observarmos o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, em tese é possível. Por quê? O parágrafo único do artigo 22 diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas previstas no artigo 22. Há um caso curioso que ocorre no Rio Grande do Sul há poucos anos, em que a Assembleia Legislativa fica tomada de um lado por entidades protetivas de animais e de outro por representantes de religiões africanas, porque se estava discutindo naquele momento pela criação de um tipo penal ambiental estadual, criminalizando a conduta de quem utilizasse animal em culto religioso, matando, sacrificando, causando maus tratos a este animal. E naquela oportunidade, senhores, passa o tipo penal estadual ambiental. A questão é levada ao pleno do Tribunal de Justiça Gaúcho por uma ação direta de inconstitucionalidade. É decretada a inconstitucionalidade desta lei penal estadual, entre outros argumentos, em virtude de um vício formal de origem, qual seja a inexistência da lei complementar que é exigida pelo parágrafo único do artigo 22. Portanto, em tese, a autorização constitucional existe, mas não existe a lei complementar. É impossível de colocá-la em prática. A lei complementar não existe e digo mais aos senhores, nunca existirá. Isto irá de encontro à ideia de Estado federativo que é própria do nosso Brasil, ok? É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde vários entes autônomos se juntam para formar um só. É por isso que em um estado cabe pena de morte, em outro não cabe. É por isso que em um estado é possível aborto, em outro não é, lá nos Estados Unidos. Isto é impensável aqui no Brasil. Bom, isto em relação à fonte substancial, material de criação do direito penal. Lembre, Poder Legislativo da União. As fontes formais do direito penal, elas podem ser de duas ordens. Fontes formais mediatas, indiretas, secundárias. E aqui nós temos os costumes, o ato administrativo, os princípios gerais de direito, a doutrina, a jurisprudência, inclusive os trabalhos científicos, as monografias nas especializações, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado. Repito, fontes formais mediatas, secundárias, acessórias, indiretas. E nós temos a fonte formal imediata, direta, principal do direito penal, que é a lei penal. A lei penal é a fonte formal mais importante do direito penal, porque somente ela pode criar crimes e cominar penas.
A lei penal, ela está estruturada da seguinte forma. Nós temos um preceito primário acima e um preceito secundário abaixo. No preceito primário está descrita a conduta incriminadora. E no preceito secundário está cominada a respectiva pena. Portanto, se você observar o artigo 121, que trata do homicídio, o matar alguém é o preceito primário. E o reclusão, de 6 a 20 anos, é o preceito secundário. E nisto vem outra indagação. Quem são os destinatários da lei penal? Resposta: depende. Você está falando do preceito primário ou do preceito secundário? Isto terá relevância agora em relação à norma cega também, que é uma norma incompleta. Você está falando do preceito primário? Quem são os destinatários do preceito primário? Desta conduta incriminadora, genérica, abstrata, destinada a todos nós. São todas as pessoas, é claro. Todas as pessoas são destinatárias do preceito primário. Agora, do preceito secundário, onde está cominada a pena, é destinatário quem? O Estado juiz. Você deve lembrar que no nosso país é somente o magistrado que tem o poder-dever de impor a sanção penal. Não pode ser o réu, como dizem alguns de forma errada. Não há um dever de autopunição no Brasil. É destinatário, portanto, do preceito secundário, o juiz. O nosso objetivo, na aula de hoje, é falar então sobre esta fonte formal imediata, a lei penal, que, em alguns casos, está incompleta. Eu começo pedindo que você observe o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ambos têm redação idêntica. E lembre, como está no artigo 5º, nós estamos diante de um direito fundamental, de uma garantia individual do cidadão. Os dois preceitos, o infraconstitucional e o constitucional, dizem a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Pois bem, eu pergunto para você, quando a lei diz que não há crime sem lei anterior que o defina, a Constituição e o próprio Código Penal, eles estão falando em lei em sentido estrito ou em lei em sentido amplo? Quando eu falo em lei em sentido estrito, eu estou me referindo apenas, claro, à lei ordinária e à lei complementar. Quando eu falo em lei em sentido amplo, o meu fulcro não é mais o inciso 39 do artigo 5º. É o inciso 2º do artigo 5º. Ninguém está obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lei em sentido amplo, o que engloba lei em sentido estrito, atos administrativos e todas as espécies normativas ou legislativas que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução, todas elas. Isto é lei em sentido amplo. Quando nós falamos em penal, em criar crime, nós estamos falando em lei em sentido estrito. Portanto, a sua leitura do artigo 5º, inciso 39 da Constituição deve ser esta. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior, complementar ou ordinária, que o defina. É claro que leis ordinárias podem criar crimes. A pergunta é, meus caros, e leis complementares? Leis complementares podem criar tipos penais? Esta é uma pergunta que se impõe também. Aliás, qual a diferença básica entre lei complementar e lei ordinária? Na verdade, duas diferenças, né? A primeira é a previsão expressa na Constituição. Quando a Constituição ela quis que determinada matéria ela fosse tratada por lei complementar, ela disse expressamente. A segunda é o quórum qualificado para aprovação de uma lei complementar. O interessante é que, quando a Constituição fala em leis complementares, ela não traz nenhuma hipótese que diga a respeito a direito penal. Por isso alguns dizem, não cabe direito penal ligado com lei complementar. Opa, está errado isso. Cabe sim. Cabe sim, lei complementar pode sim criar crime. O fato de não existir uma previsão específica hoje de lei complementar sobre matéria penal não significa que no futuro exista. Claro que pode, inclusive já houve.
Você sabia? Eu quero que você anote aí a Lei Complementar 105, LC, Lei Complementar 105/2001, que trata da quebra do sigilo em determinadas situações. E no seu artigo 10 traz um crime punido com reclusão de 1 a 4 anos para quem quebrar sigilo fora das hipóteses legais. Um crime que foi criado por lei complementar. Portanto, o delito pode ser criado tanto por lei ordinária quanto por lei complementar. E, por favor, afastem medida provisória e afastem leis delegadas. Tanto a medida provisória quanto a lei delegada, ela não pode versar sobre matéria penal, lei penal incriminadora. Não pode. Por quê? Porque a Constituição, ela assim o diz. Em relação à em relação à medida provisória, o artigo 62 da Constituição veda expressamente a decretação de IMPs em matéria penal. E em relação à lei delegada, o artigo 68 da Constituição diz que não cabe delegação em matéria que diga respeito a direitos individuais. E nós estamos aqui diante do artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que é um direito individual. Portanto, MP ou lei delegada em matéria penal, nem pensar. Eu vou falar sobre lei em sentido estrito, portanto, em lei ordinária e em lei complementar. O cara aqui, pessoal, o sujeito que deve sempre ser lembrado é o alemão, o doutrinador alemão Feuerbach. Feuerbach. O nome dele é Anselm von Ritter Feuerbach. Ele é o cara. Por que eu digo que ele é o cara? Em primeiro lugar, porque é ele que dá, no século XIX, a conotação jurídico-penal que se tem hoje em relação ao princípio. O princípio, até então, da reserva legal, ele já vinha previsto com conotação política, desde a Constituição de João Sem Terra, no Bill of Rights dos Estados Unidos, na Carta de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Mas sempre, repito, como garantia política. Esta garantia jurídico-penal contra o poder punitivo do Estado, isso é coisa nova de Feuerbach, que vem com esse doutrinador alemão, que também é o responsável pela fórmula latina, que acaba espalhando o princípio mundo afora. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Você tem que lembrar dos 4 postulados do nullum crimen, nulla pena, sine lege. O primeiro deles diz respeito com a lex prévia, a lei prévia, o princípio da anterioridade. Ou seja, a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. O segundo diz, nullum crimen, nulla pena, sine lege, scripta, a lei escrita, o não ao costume. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. O terceiro diz respeito com a lex stricta, a lei estrita, é o não à analogia. A analogia não pode tratar sobre direito penal, não cabe o uso de analogia no penal, com exceção da analogia em favor do réu, que é a in bonam partem. E o terceiro é o nullum crimen, nulla pena, sine lege certa, que é o princípio da taxatividade. O tipo penal tem que ser certo, tem que ser preciso, tem que ser determinado. Aí se encaixam as normas cegas, você está vendo? O tipo penal tem que ser taxativo. O tipo penal não pode ser tão técnico, traga termos tão específicos que ele seja de fácil interpretação e compreensão somente para nós, operadores do direito. Repito, quem são destinatárias do preceito primário da lei penal? Todas as pessoas. E claro que a maioria delas não são juristas. Se todas as pessoas são destinatárias do preceito primário, do tipo penal incriminador, bom, o tipo penal tem que ser de fácil compreensão para elas, não só para nós, técnicos, operadores do direito. Isto é o princípio da taxatividade, senhores. O tipo tem que ser claro, certo, preciso, determinado. Pois bem, olhem a pergunta. Se o tipo está incompleto, ele é inconstitucional? Olhem o título da nossa aula. A norma cega é inconstitucional? Anote aí, por favor, então, que norma cega é norma incompleta. Norma cega é norma penal em branco, é norma incompleta. Esta complementação, ela pode advir de outra lei ou pode advir do ato administrativo. Olhem, isto é o interessante.
Nós vamos começar falando aqui das normas cegas, ou, por favor, coloquem o sinônimo normas penais em branco, que dizem respeito ao preceito primário da lei penal, onde está, portanto, descrita a conduta incriminadora. Nós temos um determinado tipo penal que traz uma conduta incriminadora incompleta. Ela tem que ser complementada, e é justamente o caráter deste complemento que vai nos dizer a espécie de lei cega, a espécie de norma penal em branco. Se há uma incompletude, esta complementação pode advir de outra lei ou pode advir do ato administrativo. Isto dirá o tipo de lei cega. Vamos começar então falando sobre as leis cegas ou as normas penais em branco homogêneas. As normas penais em branco homogêneas são aquelas em que o complemento advém do mesmo órgão criador da lei penal. Eu repito, homo significa mesmo. São homogêneas porque o seu complemento advém do mesmo órgão que cria a norma penal. As normas penais homogêneas, senhores, são também chamadas de impróprias ou em sentido amplo. Normas penais em branco homogêneas ou impróprias ou em sentido amplo, lato. Homogênea. Por quê? Porque o complemento advém do mesmo órgão que cria a norma penal. Aliás, nós temos que sempre ir puxando os assuntos, né? Façam um link aí. Qual é o órgão que cria a lei penal? Acabamos de ver na fonte material do direito penal. O órgão que cria a lei penal é o Poder Legislativo da União. Portanto, o complemento também advém do Poder Legislativo da União. Atenção agora, porque isto é muito importante, principalmente para você que está se preparando para um concurso público. A norma penal em branco homogênea, ela pode ser de duas ordens. Isto não está em 99,9% dos livros. Cuide, atenção. A norma penal em branco homogênea pode ser homovitelínea ou heterovitelínea. Repito, norma penal em branco homogênea, homovitelínea, ou norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. A norma penal em branco homogênea, homovitelínea, ela nos diz que norma penal vai complementar norma penal. Homogênea, homovitelínea. É norma penal complementando norma penal. Por isso, homogênea, homovitelínea. Norma penal complementando norma penal. A homogênea heterovitelínea, atenção, nos diz que a norma extrapenal complementando norma penal. Ela é homogênea heterovitelínea. É norma extrapenal complementando norma penal. Só que ambas advindas do mesmo órgão de criação. Ambas advindas do Poder Legislativo da União. Você está vendo? Ela é homogênea homovitelínea quando a norma penal é complementada por norma penal. E ela é homogênea heterovitelínea quando a norma penal ela é complementada por norma extrapenal. Pense aqui comigo. O crime de prevaricação. Pense no crime praticado por funcionário público. Por exemplo, o artigo 319 do Código Penal, a prevaricação. Então, o sujeito deixa de fazer um ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal. Muito bem, mas ele é funcionário público. Esta elementar típica funcionário público, ela é imprescindível para a caracterização do crime de prevaricação. O que é funcionário público? Eu quero que você pense nisso. Você, como juiz, me diga. O que é funcionário público? O estagiário da promotoria é funcionário público, por exemplo? O sujeito que é jurado, ele é funcionário público? E o mesário nas eleições? Você está vendo como não é tão simples? Nós temos que buscar o conceito de funcionário público. Quem é que nos dá o conceito de funcionário público? O mesmo Código Penal, no artigo 327. Você está vendo? É o Código Penal complementando o Código Penal. É a norma penal complementando a norma penal.
Nós temos então uma norma penal em branco homogênea homovitelínea. Lei penal complementando lei penal. Norma penal em branco homogênea homovitelínea. Agora pense comigo no artigo 237 do Código Penal. O agente vai contrair matrimônio ciente dos impedimentos matrimoniais. Muito que bem. Você é o juiz criminal. Você está lá com a denúncia do MP. Contrair matrimônio ciente o autor dos impedimentos matrimoniais que causem a anulação deste matrimônio. Onde é que você vai buscar o conceito de impedimentos matrimoniais? No Código Civil. Artigo 1521 e seguintes do Código Civil nos diz o que são e quais são os impedimentos matrimoniais. E aí vem o link que eu falava para você. Porque o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, nos diz que compete privativamente à União também legislar sobre direito civil, sobre o penal e também sobre o civil. Pense comigo no crime de apropriação de tesouro, que está no artigo 169, parágrafo único. Artigo 169, parágrafo único, inciso 1º do Código Penal, apropriação de tesouro. Ok, você é o juiz criminal, o que é tesouro? A norma está incompleta, a norma penal não nos diz o que é tesouro. Você não pode buscar o que você tem na sua cabeça como representação de tesouro. Você precisa de uma definição técnica de tesouro. Sabe quem é que dá? Artigo 1264 do Código Civil. É o Código Civil, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Portanto, a fonte legislativa é a mesma. Portanto, a norma em branco ela é homogênea. A fonte legislativa é a mesma, da norma penal e do complemento. Só que o complemento ele tem caráter extrapenal, porque o complemento ele vem do direito privado. É uma norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. Norma penal em branco homogênea, heterovitelínea. Eu quero que você pense comigo no artigo 178. Anote aí, artigo 178, Código Penal. Emitir warrant, vem assim mesmo, o nomezinho em inglês lá no Código Penal, tá? Emitir warrant, que é uma garantia de índole comercial. Emitir warrant sem as formalidades legais. Isso é crime, sabia? Pois bem, o que é warrant? Você é o juiz criminal. A lei penal está incompleta, ela não me diz o que é o warrant. Eu preciso da lei comercial. É na lei comercial que eu busco o conceito de warrant, trago para dentro do processo penal e consigo dar o meu julgamento. Pois bem, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Compete privativamente à União também legislar sobre direito comercial, você sabia? Você veja então que a fonte legislativa é a mesma do penal e do comercial, sempre o poder legislativo da União. Mas é norma extrapenal complementando norma penal. É a lei comercial complementando a lei penal. Portanto, a norma penal em branco é homogênea, heterovitelínea. Ok? Vamos às heterogêneas. Anote aí. Norma penal em branco heterogênea. Heterogênea ou própria ou em sentido estrito. Heterogênea, própria ou em sentido estrito. Se eu falo agora numa norma que é heterogênea, hétero significa diverso. Coloquem aí que o complemento, ele advém de um órgão distinto daquele que produz a lei penal. Repito, o complemento advém de um órgão distinto daquele órgão produtor da lei penal. O complemento advém do ato administrativo agora, ou até de lei, mas lei de caráter estadual ou municipal, ok? A fonte material não é a mesma, o poder legislativo da União. A norma não é mais homogênea, ela é heterogênea agora, em sentido estrito ou própria. Muito que bem. Eu quero que você pense comigo, por exemplo, lá no porte ilegal de arma de fogo. Vamos compreender o que é uma norma penal em branco heterogênea. Pensem comigo no porte ilegal de arma de fogo. Vamos falar em arma de fogo de uso permitido. Então, você deve abrir o seu Estatuto do Desarmamento aí, que é a Lei 10.826 de 2003. No artigo 14, está o crime de porte ilegal de arma de uso permitido e no 16, o crime de porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido. Repito, Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Vamos ficar com 14. Então, o sujeito está em via pública, portando uma arma, ele não tem autorização, a arma é de uso permitido.
Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é um tipo misto alternativo. Lá existem 13 verbos nucleares, são 13 condutas que nos levam à caracterização do que se convencionou chamar porte ilegal de arma de fogo. O portar é apenas um dos verbos, são 13. Então pense comigo, você tem o portar arma de fogo em via pública sem autorização. Eu quero que você se coloque no lugar do juiz criminal. O que é arma? Tecnicamente, eu estou diante de uma lei penal incriminadora. A interpretação ela não pode ser ampla, ela tem que ser restrita. O que é arma? O que é arma de fogo? Por exemplo, aquelas espingardas de pressão de ar são arma de fogo? O que é arma? O que é arma de fogo? O que é acessório? O que é munição? Você tem um problema que chega na sua mesa como delegado de polícia, em que um cidadão ele foi flagrado em via pública portando só o carregador sem munição da pistola .380 dele. Só o carregador. Ele pode incorrer no artigo 14? E o sujeito que está com o coldre do 38 dele em via pública, isto é acessório? Você está vendo como não é tão simples? O que é arma? O que é arma de fogo? O que é acessório? O que é munição? Senhores, o que é uso permitido? O que é uso restrito ou proibido? Nós precisamos de algo, nós precisamos de um instrumento normativo que nos diga o que é isto, o que é arma, o que é uso permitido, o que é uso restrito, o que é uso proibido. Para que você faça uma leitura correta do Estatuto do Desarmamento, você precisa do decreto que o regulamenta, é o decreto 5.123 de 2004, isso você já encontra nos códigos. Logo depois do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, você tem o decreto regulamentador, o 5.123. Mas ele não resolve os problemas, porque ele não traz as definições que nós precisamos para complementar um tipo que está incompleto. Busque pela internet o famoso R105. O R105, ele é um apelido, R105, um apelido principalmente no âmbito militar, que se dá um decreto. É o decreto 3665 de 2000. Anote aí. O decreto 3665 de 2000. Busque pela internet e imprima. E quando você fizer uma leitura do Estatuto do Desarmamento, deixe do lado o R105, o decreto 3665 de 2000. Você precisa dele. Por quê? Porque é nele que estão todas as definições. É nele que está a definição do que é arma, do que é arma de fogo, do que é arma branca, do que é arma obsoleta, do que é artefato, do que é munição, do que é explosivo e assim por diante. Aliás, é no R105, no decreto 3665, que nós temos a definição do que é uso permitido. Você sabia? Ali vem que o calibre 22 é uso permitido, o 38 também, a pistola 380, o 32 também é. Ali vem o que é uso restrito ou proibido, você sabia? A .40, a 45, a 12, a Magnum, a Special. As armas que expelem fogo, os instrumentos de visão noturna, as blindagens, tudo isso é uso restrito ou proibido. Então, isso não pode ficar para a cabeça do julgador. Eu, objetivamente, preciso de um instrumento normativo que me diga o que é arma de uso permitido. E esse instrumento é o decreto 3665 de 2000. Se é um decreto, ele vem expedido por qual poder? Se é um decreto, vem expedido pelo Poder Executivo. Então vejam, é o Poder Executivo complementando o Poder Legislativo. É o Poder Executivo, por um decreto, por um ato administrativo, complementando a lei penal, que foi feita pelo Legislativo. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, a Lei 10.826, que foi feita pelo Congresso Nacional. Então é um ato administrativo, baixado pelo Presidente da República, então Presidente Fernando Henrique Cardoso à época, que acaba complementando uma lei federal. Você está vendo? Isso é uma norma penal em branco heterogênea. Este mesmo raciocínio você vai fazer em relação às drogas. Pense comigo. O sujeito, ele está em via pública vendendo cola de sapateiro. Porque se eu perguntar para você em relação à cocaína, isto é fácil, é de fácil compreensão. Agora o sujeito está em via pública vendendo cola de sapateiro. Isto aí
pode ser caracterizado como traficância de drogas para fins de enquadramento no artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006? Ou a cola de sapateiro não vicia? Ou a cola de sapateiro não causa dependência física ou psíquica? Você está vendo? Parece simples, mas não é. Se nós formos para o tipo penal que diz respeito à traficância de drogas, que é o 33 caput do artigo da lei, 33 caput da lei 11.343 de 2006, nós teremos ali de novo um tipo misto alternativo. Tipo misto porque a lei nos traz 18 verbos nucleares, do que se convencionou chamar tráfico. Nós temos vários verbos: importar, exportar, vender, ter à venda, transportar, etc. Vários verbos, são 18. Tipo misto alternativo, porque se o sujeito praticar um verbo, ou dois, ou mais, ou todos, ele em tese está praticando um crime só de tráfico. O sujeito que importou a cocaína da Colômbia e depois transportou a cocaína para o seu esconderijo, e depois manteve em depósito para vendê-la e depois vendeu, ele não é 4, 5, 6 vezes traficante, ele é uma vez traficante. Isto é ser o tipo misto alternativo. Descrever crime de conduta variada, de comportamento múltiplo, é o que está ali. Pois bem, houve uma mudança de paradigma aqui. Porque a revogada Lei de Drogas, a Lei 6368, no seu artigo 12, ela trazia como norma penal em branco a expressão substância entorpecente. Você sabia? A norma penal em branco que estava na 6368 era esta, substância entorpecente. E hoje é droga. Você sabia? Hoje é droga. Hoje é vender droga. Por que estava mal lá atrás, pessoal, substância entorpecente? Por que eu, como promotor criminal, às vezes oferecia denúncias atécnicas, no que se refere efetivamente à tecnia da relação de drogas? Hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quando ela fala da classificação das drogas, ela diz que o gênero é a substância psicotrópica, gênero do qual são espécies a entorpecente, a estimulante e a alucinógena. Substância entorpecente é o ópio, é a morfina, é o THC da erva conhecida como maconha, o tetrahidrocannabinol. Substância estimulante, por natureza, é a cocaína. Substância alucinógena é o LSD ou o ácido lisérgico, como se diz aqui no Brasil. Agora pense comigo. Lá atrás, quando ainda vigia o artigo 12 da 6368, antiga e hoje revogada Lei de Drogas, nós tínhamos como norma penal em branco o termo substância entorpecente. Só que digamos que a apreensão da polícia foi de cocaína. O Ministério Público oferecia a denúncia porque o seu João dos Anzóis, no dia tal, às tantas horas, ele vendeu substância entorpecente, que é o que dizia o tipo do artigo 12, vírgula, qual seja a cocaína. Opa, tá mal. Tá mal porque a cocaína, ela não é entorpecente. A cocaína é estimulante e nós, promotores criminais, acabávamos oferecendo denúncias atécnicas no que dizia respeito à classificação da OMS. Hoje o problema está resolvido, porque a norma penal em branco é droga. Você está vendo? É droga. Muito que bem, o que é droga? Você quer ver eu lhe provocar? Você sabia que se eu botar na denúncia que o sujeito, no dia tal, às tantas horas, vendeu 100 pedras de crack, essa denúncia em tese está inepta? Claro que eu estou sendo absolutamente formalista, né? Legalista. Em tese está inepta. Onde é que eu tenho escrito que crack é droga de uso proscrito no Brasil? Você está se dando conta da gravidade do problema? É claro que muitos podem me dizer, não, mas crack é a pasta da cocaína. Muito que bem. Então coloque cocaína na denúncia. Coloque que é cocaína processada na forma de crack. Ok, a denúncia, ela não está inepta assim. Crack é um apelido, como maconha é um apelido. Crack vem do inglês crack. Por quê? Porque o sujeito, quando fuma aquela pedra, ela dá um estralinho. Esse estralinho faz com que venha o apelido crack aqui no Brasil. Muito que bem. Eu preciso de algo que me diga o que é crack. Eu preciso de algo que me diga o que é a cocaína, o que é o THC, o tetrahidrocannabinol da maconha. O que é o cloreto de etila no lança-perfume. Esse instrumento normativo é uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um órgão ligado ao Ministério da Saúde, Poder Executivo. É a portaria, anote aí, 344/98. A portaria 344/98
ela nos traz quais são as drogas de uso proscrito no Brasil. Se é uma portaria, meus caros, é um ato administrativo que foi baixado pelo Poder Executivo. Você está vendo? É um ato administrativo complementando uma lei federal. É um ato administrativo complementando, portanto, uma norma penal editada pelo Congresso Nacional. Você está diante de uma norma penal em branco heterogênea. Heterogênea ou própria ou em sentido estrito. Então, eu vou lançar novamente a provocação, meus caros convidados. Existe inconstitucionalidade? Existe inconstitucionalidade quando eu tenho a Constituição que determina no artigo 5º, que é minha garantia fundamental, é meu direito individual. Não há crime sem lei anterior que eu defina. A Constituição não diz que não há crime sem ato administrativo que o defina. Fala em lei anterior que o defina. Eu não estaria diante de uma ofensa de morte ao princípio da taxatividade? E isto, pessoal, gera problemas. Isto gera repercussões. Por exemplo, eu quero que você raciocine comigo a possibilidade de retroatividade desta norma penal em branco, deste ato administrativo, desta portaria que acaba complementando a lei. Porque se nós pensarmos em termos da lei, não há qualquer dificuldade. A lei retroage se melhorar para o réu, se beneficiar. Não retroage se prejudicar. Esta é a regra. Agora, e se o ato administrativo for melhor? Há retroatividade? O que eu vou falar para você agora é um caso verídico e ocorreu no nosso país. Nós estamos diante da famosa Resolução 104 Anvisa. A Resolução 104 Anvisa, ela é baixada, anote aí, no dia 6 de dezembro de 2000. A Resolução 104 Anvisa, do dia 6 de dezembro de 2000, ela é baixada pelo então diretor-presidente da Anvisa e ela reclassifica as, aspas, substâncias entorpecentes, era o termo usado à época ainda, dizendo que o cloreto de etila, que é a substância ativa do lança-perfume, o cloreto de etila, ele deveria ser reclassificado. Muitos dizem que foi retirado da portaria. Não é isso. O cloreto de etila foi reclassificado, ele sai de uma alínea, a das substâncias de uso proscrito no Brasil, e vai para outra linha, a dos insumos químicos. Você está vendo o problema, né? Por quê? Porque no momento em que eu tiro do rol de drogas o cloreto de etila, opa, aquela portaria ela tem que retroagir para beneficiar. Pessoal, e quando eu falo em beneficiar todos os réus, todos os investigados, inclusive aqueles já definitivamente condenados e que estavam cumprindo pena por tráfico de lança-perfume ou por porte de lança-perfume. Uns dias depois, isso foi no dia 6 de dezembro de 2000, dias depois, né, há um rebuliço, as pessoas se dão conta que houve um problema. A Resolução 104 ela é republicada, uma questão de uma semana depois, ela é republicada com a reinserção do cloreto de etila no rol de substâncias entorpecentes. Só que aquela portaria vigeu. Aquela portaria produziu efeitos. Por poucos dias, poderia ter sido um dia só, ela surtiu efeitos. Ela foi um ato administrativo válido e, portanto, ela deveria retroagir. Não obstante, esta portaria tenha sido republicada lá em 2000, durante uma década. Repito, porque isto começa a mudar agora em 2000. Durante uma década, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vinha decidindo sempre no mesmo sentido. O STJ, ele vai ao regimento interno da Anvisa e vê que esse tipo de decisão, que foi tomada pela Resolução 104 como um ato administrativo isolado pelo seu diretor-presidente, deveria passar pelo referendo de todo o colegiado, o que não houve. O STJ diz que, na verdade, houve um ato administrativo inválido, um vício formal de origem, e, portanto, afasta a possibilidade de retroatividade e, portanto, de abolício crimes. Repito, o STJ veio decidindo até março de 2010 nesse sentido, de 2000 a 2010, não é pouca coisa, hein? No dia 9 de março de 2010, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pelo relator, o ministro César Peluso, vai dizer, opa, só um pouquinho, tem que começar a mudar isto.
O ato administrativo, leia-se a Resolução 104 Anvisa, quando da sua primeira publicação, surtiu efeitos. Durante 8 dias surtiu efeitos. Portanto, se eu tenho um ato administrativo que é melhor para o réu, e por que é melhor? Porque ele é publicado sem o cloreto de etila. É muito melhor. Ou seja, o sujeito que vendeu o lança-perfume não praticou crime. Ele tem que retroagir. E, pessoal, retroagir ad eterno. Retroagir ad infinitum. É uma abolício criminis aí, para beneficiar todos os acusados, investigados, denunciados, condenados, que antes da publicação da portaria acabaram vendendo ou portando ou consumindo lança-perfume com cloreto de etila. Você está vendo? É claro que quando a portaria é republicada, e isto ocorre no dia 15 de dezembro de 2000, o cloreto de etila volta a fazer parte das substâncias de uso proscrito no Brasil e, portanto, a partir de lá nós temos crime de novo. Do dia 15 de dezembro de 2000 para cá, nós temos crime de novo. Eu quero que você veja a decisão que está no habeas corpus 94397. 94397, segunda turma do STF. Uma decisão que foi tomada no dia 9 de março de 2010. Ela muda totalmente o paradigma. O título do nosso encontro é: as leis cegas, as normas penais em branco são inconstitucionais? Há duas posições. Alguns dizem que sim, porque elas ferem de morte o princípio da reserva legal e nele o da taxatividade, que diz, ou segundo o qual, não há crime sem lei anterior que o defina. Sem lei anterior que o defina. Não sem ato administrativo, não sem juiz, não sem portaria anterior que o defina, sem lei anterior que o defina. Teríamos uma inconstitucionalidade, um vício invencível. No entanto, a posição majoritária é no sentido contrário. As normas penais em branco diz a outra posição. Repito, há uma polêmica aqui. Não, elas não são inconstitucionais. Pelo contrário, elas são válidas, elas são legítimas, elas são constitucionais. Elas devem, inclusive, elas são incentivadas a existirem. Por quê? Porque o direito penal tem que ser dinâmico. O direito penal tem que acompanhar a evolução dos tempos, a rapidez dos tempos modernos e a própria delinquência moderna. O direito penal não pode ficar estático. Pense comigo. Se cada vez que alguém lá no laboratório fabrica uma droga nova, eu tivesse que ter uma lei federal nova, passar 2 vezes por cada uma das casas, etc. Você está vendo o trâmite? Você está vendo a formalidade? Você está vendo a dificuldade de eu complementar aquele tipo penal? Portanto, se incentiva, não, negativo. Surge uma droga nova, o presidente da República, ou o ministro da Saúde, vai ali e baixa uma resolução e acresce, altera, acrescenta, adiciona à portaria 344/98 Anvisa, aquela droga nova, como sendo uma droga de uso proscrito no Brasil. É muito mais fácil, representa o tempo moderno, representa um direito penal que acompanha a velocidade da sociedade, ok? Há duas posições. A majoritária hoje diz, são constitucionais as leis cegas, ok? Se você tem alguma dúvida, por favor, nos escreva para o saberdireito@stf.jus.br. Eu quero saber dos senhores, nossos convidados, se há alguma dúvida, eu estarei aqui feliz em respondê-la. Se eu tenho uma dúvida, pois não, professor Anderson? A norma penal em branco, ele está relacionada apenas ao preceito primário da lei? Ótima pergunta, meu caro. A pergunta do professor Anderson é a seguinte: a norma penal em branco, ela está relacionada apenas ao preceito primário da lei? A resposta é não. Você lembra? Preceito primário e preceito secundário? No preceito primário está descrita a conduta incriminadora, o matar alguém do homicídio. No preceito secundário está combinada a pena, ou seja, reclusão de 6 a 20 anos no caso do homicídio. Eu até aqui falei apenas da incompletude que diz respeito ao preceito primário. Ou seja, se a incompletude ela vier complementada por lei, é norma penal em branco homogênea. Se vier complementada por ato administrativo, é norma penal em branco heterogênea. Agora, o professor Anderson nos diz o seguinte: mas e se a incompletude disser respeito ao preceito secundário, onde está combinada a pena? Isso também existe? Cabe no que se refere ao assunto norma penal em branco? Sim.
A resposta é sim. Anote aí, por favor. A classificação, meu caro, é norma penal em branco ao revés. É uma classificação nova. Norma penal em branco ao revés ou invertida ou ao avesso. Isto vem, meus caros, com o professor espanhol Mir Puig e acaba hoje constando em alguns pouquíssimos manuais de direito penal. Isto mostra sua atualização. Parabéns. Ou seja, se o complemento diz respeito ao preceito secundário, a parte onde está combinada a pena, nós temos um outro tipo de classificação. Esqueçam norma homogênea ou heterogênea em branco. Falem em norma em branco ao revés, ou invertida ou ao avesso. Por exemplo, se você pegar o tipo de votar ou tentar votar duas vezes, é um tipo interessante, inclusive, porque ele está lá no Código Eleitoral, no artigo 309, e ele pune com a mesma pena a forma consumada e tentada. Isso tem uma exceção no direito penal, né? Votar ou tentar votar duas vezes. Você tem ali pena até tantos anos. Opa, mas qual é a pena mínima? Eu não sei. É pena até tanto... Mas o juiz parte do mínimo quando ele fixa o critério trifásico. Ele parte do mínimo. Bom, se eu fosse juiz, nesse caso concreto, eu estaria impondo ali de um dia a 3 anos, já que a lei ela é omissa. Se você observar, meu caro professor Anderson, a lei do genocídio, a 2889 de 56, você tem ali o tipo atinente ao genocídio, as condutas atinentes ao genocida, e aí depois você tem pena. Se o genocida matar, a mesma do homicídio. Se o genocida praticar crimes sexuais, a mesma do crime sexual. Você não tem uma pena própria para o genocídio. Você tem uma remissão. Remissão que ocorre também no artigo 304 do Código Penal. Usar documento falso. Pena, a mesma da falsificação. Eu não tenho uma pena combinada especificadamente para aquele tipo. Eu tenho uma remissão a um outro tipo penal. Quando nós tivermos uma incompletude, portanto, que diz respeito ao preceito secundário, onde está combinada a pena, você trabalha com norma penal em branco ao avesso, ao revés ou invertida. Você tem alguma outra pergunta? Vocês, os senhores? Professora, Marta. Norma penal em branco é sinônimo de tipo penal aberto? Outra ótima pergunta, Marta. Por quê? A resposta é não. Tudo depende da complementação. A norma penal em branco, como nós vimos, ela é complementada ou por lei ou por ato administrativo. O tipo penal aberto, Marta, é complementado pelo juiz, pelo magistrado. Há um juízo axiológico por parte do operador. Então, por exemplo, no crime culposo. Qual é a técnica no Brasil? A técnica é você não ter uma descrição da conduta culposa. Você tem o matar alguém, homicídio doloso. Mas se o homicídio é culposo, você tem. Se o homicídio é culposo, pena 2 pontos, detenção de 1 a 3 anos. Não uma descrição da conduta. O juiz, ele vai até a parte geral do Código Penal, artigo 18, inciso 2º, ele pega conceito de imprudência, negligência e imperícia e ele volta para a parte especial. É o juiz complementando a lei, e não a lei ou o ato administrativo complementando a lei. Vamos ao mapa mental do nosso encontro hoje. Nós vimos a lei incompleta. Se a lei é incompleta, ela será complementada. Tudo depende da natureza do complemento para que se faça a diferença. Se o complemento advém de outra lei, a norma penal em branco ela é homogênea. Se esta outra lei também tem caráter penal, ela é homogênea homovitelínea. Se esta outra lei tem caráter extrapenal, ela é homogênea heterovitelínea. Se o complemento vem de ato administrativo, esta lei é heterogênea. Se a incompletude, conforme a pergunta do professor Anderson, ela diz respeito ao preceito secundário, a norma penal em branco é ao revés, é invertida, é ao avesso. Se quem complementa não é nem lei, nem ato administrativo, como perguntou a Marta, mas é o juiz, nós temos um tipo penal aberto. Ok? Com isso, nós estamos encerrando a nossa segunda aula. Não esqueça do nosso e-mail para a sua pergunta, saberdireito@stf.jus.br. Sempre, por favor, identifique o tema e o respectivo professor para que nós possamos responder. Não esqueça que a nossa aula estará no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Na nossa próxima aula, eu estarei vendo com você a polêmica tese do direito penal do inimigo. Até a próxima. Tchau!